Muito bem, voltamos com o segundo bloco aqui do Super Notícias desta segunda-feira, última segunda-feira do mês 9 de 2021. Na primeira parte do jornal desta segunda, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região do Brasil e do mundo. Lembrando que você também pode acompanhar o Super Notícias através da nossa fanpage no Facebook, só acessar lá, Super TV, e lá você vai encontrar não só o Super Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Super TV, canal 20 da TV a cabo. Não se esqueça do DRD, Diário do Rio Doce, um dos jornais mais tradicionais da história do jornalismo mineiro, onde você também, assim como aqui no Super Notícias, fica por dentro de tudo o que acontece em Valadares e região, no Brasil e no mundo. Só acessar drd.com.br para você poder ficar por dentro de tudo o que acontece aqui em Governador Valadares e região, no Brasil e no mundo. Bom, neste segundo bloco, nesta segunda parte do Super Notícias desta segunda-feira, eu tenho a honra de receber Andréia Franco. Ela que é empresária e está aqui para poder falar de algo que nós nunca mencionamos no Super Notícias aqui na tela da Super TV. Hoje vamos falar de obras de arte, vamos falar de quadros. Esse setor tão importante e que está alocado dentro, claro, da cultura aqui de Governador Valadares, e a Andréia, que é um dos expoentes desse setor aqui na cidade, está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Andréia Franco, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Gustavo, eu que agradeço por estar participando aqui com você, né? É uma honra. Andréia, para a gente poder começar nosso bate-papo, por ser algo não diferente, mas não muito comum da gente poder ver pessoas se aventurando dentro deste setor, queria saber de você como surgiu o gosto, como surgiu o interesse para poder estar entrando de cabeça nesse setor, nessa área da cultura. Eu tive a oportunidade de adquirir a loja em 2009, né? Foi uma coisa totalmente nova para mim, mas só que desde o início assim, eu me apaixonei por essa área, porque é uma área muito interessante, muito bacana, né? Onde as pessoas às vezes chegam na loja, às vezes com alguma coisa simples para poder moldurar e a gente consegue transformar em alguma coisa muito bacana. Interessante esse trabalho, como você acabou de falar, quero pegar o gancho e já emendar uma outra pergunta. Como é que é esse trabalho? Para quem é leigo, para quem não entende muito, como é que é feito esse trabalho da moldura? Como você mesmo acabou de falar, às vezes um cliente chega com um material simples e vocês conseguem deixar com que este material acabe se tornando algo grandioso, principalmente no aspecto da beleza. Como é que é esse trabalho de moldura, de quadro? Como que funciona? O cliente vai até a loja, ele pode estar levando uma roupa, um certificado, um diploma ou até mesmo um quebra-cabeça, que agora com a pandemia, né? Acabou aumentando, né, a procura? Exatamente. O pessoal começou a ficar muito em casa, então assim, nós emolduramos muito quebra-cabeça, né, muitas fotografias que estavam jogadas, esquecidas nas gavetas, né? Então é isso. Então o cliente chega até a loja, né, às vezes com uma fotografia, um banner, né? O que nós fazemos? Nós eternizamos os momentos através de fotografias, de roupa e vários outros tipos de coisas. Às vezes a pessoa tem uma camisa de um time de futebol específico e quer deixar emoldurada, porque essa camisa tem o autógrafo de vários jogadores, enfim, dá para ela poder emoldurar e lá vocês também realizam esse tipo de trabalho. Sim, com certeza. É só levar que nós estamos aptos para poder atender. Interessante demais esse trabalho porque são molduras, quadros, o que não acaba deixando de ser uma obra de arte. E nós sabemos que no Brasil existem várias pessoas que engrandecem, engrandeceram obras de arte por toda a história do nosso país. Você, como se sente trabalhando com esse setor que faz parte da cultura e é algo tão importante para o desenvolvimento de qualquer cidade? Eu acho assim muito gratificante, né? Nós podemos estar participando de vários projetos, igual vai estar tendo essa semana, quem tiver oportunidade de dar uma chegadinha lá, o projeto Itaca está tendo um projeto lá na biblioteca e nós estamos junto com eles, participando, né, para poder fortalecer a cultura. Sobre a cultura e sobre o trabalho de moldura de obras de arte,
Veio a pandemia no ano passado, queria saber de você de qual forma a pandemia afetou o trabalho de vocês. Foi algo, é lógico que a pandemia não foi benéfico para ninguém em nenhum aspecto, mas no seu trabalho, um trabalho de uma pessoa que faz artes, faz quadro, molduras, como é que a pandemia afetou? Olha, o nosso segmento não foi tão afetado. Por quê? Porque as pessoas passaram a ficar mais em casa e com isso elas sentiram a necessidade de estar decorando a casa. E um quadro faz toda a diferença na Claro. decoração, sempre vai ser. E esse trabalho, a nível da população, você sente que é algo valorizado? Igual você mesmo falou, que você vai estar inserida num trabalho, num projeto que vai acontecer na biblioteca aqui de Governador Valadares. A cultura, esse tipo de trabalho é valorizado pela cidade, é valorizado pelas pessoas? Infelizmente, aqui na cidade não tem tanto valor, mas só que assim, nós estamos trabalhando às vezes para estar mudando esse tipo de pensamento. E quando você fala que aqui na cidade esse trabalho não é tão valorizado, você fala em qual aspecto? É algo que as pessoas não dão o devido reconhecimento? Me cite exemplos de uma não valorização. Hoje em dia, o que que eu percebo? Que ao invés de estar se adquirindo, às vezes, uma obra, às vezes, de um artista plástico, a maioria dos clientes, às vezes, prefere tá fazendo uma impressão, Sim. entendeu? Então, isso, assim, não valoriza o artista. Para quem está acompanhando, se interessou ou já tinha interesse, quais as dicas que você dá? Hoje você já é um dos expoentes na área aqui em Governador Valadares e região. Qual é a dica que você dá para quem está começando ou para quem tem interesse de se inserir nesse mercado de trabalho? Qual é a dica que você dá para quem tem um interesse e quer entrar também de cabeça nesse setor? É um mercado que a cada dia que passa cresce mais e mais, né? Porque, como eu disse, um quadro na decoração faz toda a diferença. Aquela parede que está ali sem vida, ela se transforma quando você coloca os quadros, né? E você pode estar utilizando não somente quadros prontos, mas às vezes está contando a sua história através de fotografias. Sim, muito interessante, né? E até nesse ponto final que você acabou de abordar, né? Que através de momentos importantes da vida de várias pessoas, você acaba eternizando um momento, um encontro através das molduras e das obras de arte, através, claro, também dos quadros. Qual que é a perspectiva para o restante deste ano de 2021? Porque, como você mesmo disse, do ano passado, o trabalho de vocês não foi tão afetado assim como outras áreas por conta da pandemia. Neste ano de 2021, como é que está e qual que é a perspectiva para este restante de ano? A perspectiva é só melhorar. E eu espero que isso para todos os setores. Sim, claro. Sobre a questão, você não deixa de ser uma empresária. Ser empresário aqui em Governador Valadares e no Brasil é algo difícil? Porque dá para a gente poder perceber que existem várias reclamações, principalmente a nível da burocracia. E eu gostaria de saber de você, que é uma empresária, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com um empresário aqui no Super Notícias, gosto de fazer essa pergunta. Como é a vida do empresário? É de fato muito difícil, existe muita burocracia e isso acaba fazendo com que vocês às vezes pensem em desistir? Como é que é? É muito complicado, assim, para quem é empresário hoje no Brasil sabe que é assim, cada dia é um dia que a gente tem que levantar, sacudir a poeira, ir em frente e tentar sobressair. Sim, e a burocracia é algo que acaba deixando com que vocês fiquem de fato pensativos, pô, por que é tão difícil assim? É um pouco, né? Mas se a gente for parar e pensar, a gente nunca faz nada. Andréia, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi uma honra ter você aqui, obrigado por esse bate-papo e, claro, sucesso para você, até porque o seu sucesso é o sucesso desse setor, desse ramo, que é tão importante e que valoriza demais a arte, e é muito interessante saber que temos você aqui como uma das expoentes desse setor de obras de arte aqui em Governador Valadares. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Andréia, e as portas estão abertas para você poder voltar
mais vezes. O Super Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Antes da gente encerrar a edição desta segunda, o Democrata entra em campo logo mais às 20 horas contra a equipe do Nacional de Muriaé. Lembrando que caso a Pantera vença a sua partida, o Democrata estará no módulo 1 de 2022. Portanto, o Democrata que vem muito bem, obrigado, no Campeonato Mineiro do módulo 2. Caso vença a equipe do Nacional de Muriaé, o Esporte Clube Democrata, depois de 3 temporadas, vai voltar para a divisão de elite do futebol mineiro. Partida logo mais às 20 horas no estádio José Mamudiabas, popularmente conhecido como Mamudão. Democrata que vai ter essa oportunidade ímpar de poder garantir a sua classificação para o módulo 1 do Campeonato Mineiro do Campeonato Mineiro de 2021, que é o desejo, que é o anseio de todos os valadarenses e principalmente aqueles que torcem fervorosamente para a Pantera. Saindo de um alvinegro e indo para outro. Vamos falar do Galo, que empatou contra a equipe do São Paulo 0-0 no último sábado. Atlético que se manteve, se mantém na liderança, muito tranquilo. É claro que foi uma partida abaixo da expectativa, abaixo do que a gente espera dessa equipe do Atlético, mas um resultado super tranquilo, até porque os principais concorrentes do Atlético perderam na rodada, Não perderam, O Flamengo empatou no último minuto contra a equipe do América, mas foi uma derrota, Podemos colocar como uma derrota, e o Palmeiras acabou sendo derrotado pela equipe do Corinthians no Clássico Paulista. E o Galo empatou contra o São Paulo, portanto, podemos afirmar que a rodada não foi de toda ruim para o Atlético, mesmo não vencendo. Galo que agora concentra a sua força para a partida de amanhã contra a equipe do Palmeiras, jogo de volta da fase de semifinal da Copa Libertadores da América. O primeiro confronto lá no Allianz Parque ficou no empate, 0-0. Portanto, um empate com gols dará a vaga para a equipe paulista. Vitória de ambos os lados, Se o Atlético vencer, o Atlético avança para a sua segunda final de Copa Libertadores e caso o Palmeiras vença, o Palmeiras vai avançar para mais uma final de Copa Libertadores da América. Portanto, é o Atlético aí na tampa da beirada para poder conseguir essa classificação histórica para mais uma final de Copa Libertadores. O Cruzeiro, Cruzeiro, ontem aprontou mais uma e acabou sendo derrotado em casa para a equipe do CSA no Estádio Independência de virada, pelo placar de 2-1. E esse resultado faz com que as chances que já eram ínfimas acabaram de vez praticamente, Só um milagre vai fazer com que o Cruzeiro possa voltar para a Série A de 2022. Claudinho até que abriu o placar no final do primeiro tempo, mas na segunda etapa o Cruzeiro sofreu a virada da equipe do CSA e praticamente deu adeus o sonho do acesso para 2022, Claro que eu falo para a Série A. Mas agora a equipe da Toca da Raposa que tem a missão de se assegurar dentro da Série B de 2022. Falo isso porque neste momento o Cruzeiro corre risco sim de poder ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, todo o cuidado é pouco. Cruzeiro que agora não tem mais chance, praticamente nenhuma chance de subir para a Série A, mas tem que ficar preocupado com a zona de baixo, com a zona de rebaixamento para poder não flertar com a Série C do Brasileirão de 2022. O Super Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até lá!